Bom, um prazer enorme estar aqui com vocês, todos, todas e todas, né, nessa noite linda, mais preta, não é não? E dizer a vocês, assim, da satisfação da direção da Escola de Educação Física e de Esportes, Escola de Educação Física e Dança, em breve. Aí sim! Da nossa alegria e da nossa satisfação de novo, né, estarmos aqui nessas, como diria Antônio Bispo dos Santos, confluências, né, são várias que estão acontecendo agora e que vão acontecer. Quero agradecer demais aos meus colegas e minhas colegas, parceiros e parceiras e parceiros do Departamento de Arte Corporal, dos cursos de graduação em dança, por terem somado, né, junto com a direção da escola, somado esforços, forças para que a gente pudesse estar aqui com os nossos estudantes e com as nossas estudantes. Agradecer demais pelo fato deles também acreditarem que esse momento é um momento especial e fundamental no processo de formação universitária, que não é menos importante do que os componentes curriculares, porque também deveria compor currículo, necessariamente. Não é um espaço de atividade extracurricular, né? Porque se compõe e se integra o processo de formação, no espaço da universidade precisa ser curricular também. Só que o entendimento de currículo é que não pode continuar sendo fragmentado, né? O que é curricular e o que é extracurricular, porque é um entendimento dicotômico, que não ajuda nada. Então, quero muito agradecer, muito mesmo, a todos os parceiros, todas as parceiras e todos parceiros do Departamento de Arte Corporal por estarem aqui neste momento, ou presencialmente, nos seus contornos físicos, ou potencialmente, certo? Dizer a vocês que esse momento é um momento que se iniciou no nosso acolhimento, eu acho que é importante registrar isso, no acolhimento EFD 2022/2, as ações afirmativas nos espaços de formação, e nós tivemos a abertura, tanto no turno da manhã quanto da noite, bastante povoada, foi bem importante. Mas as nossas mesas, por uma série de contingências, elas foram esvaziadas, não foram tão povoadas quanto esse momento aqui agora, por exemplo, lindo e maravilhoso. Então, nós decidimos, foi uma decisão política, né, e foi uma decisão acadêmica também, evidentemente, porque as coisas não estão separadas, que nós iríamos repetir todas as mesas. Começando por esta, que foi uma mesa maravilhosa, que eu tenho certeza que vocês vão saborear e vão sair daqui empoderadas, empoderados, empoderadas, as mulheres pretas na contemporaneidade. Elas são maravilhosas, vocês vão poder constatar isso, né? E não dá para a gente não ampliar a nossa escuta, né, para corpas tão especiais. Então, por isso, eu as convidei, eu e o meu querido parceirão Palma, a direção convidou novamente e elas prontamente aceitaram o convite e estão aqui conosco hoje novamente. Então, é preciso, porque a gente acha que é importante esse conhecimento, ele não pode, esse compartilhamento, ele não podia ficar detido àquelas poucas pessoas, né? Ele precisa provocar, gerar uma escuta sensível, ampliada, né? Então, por isso que essas corpas maravilhosas, pretas, estão aqui hoje, né? E agradecer demais a vocês, né? Heloísa Coelho, Patrícia Dias, Patrícia de Jesus, Mariana Gino, né, que não esteve conosco no primeiro momento, mas que veio a brilhantar esse momento conosco hoje. Muito obrigada de coração por vocês estarem somando, né, nesse processo de formação dos nossos estudantes, das nossas estudantes, e também docentes e também técnicos e técnicas, porque o processo de formação, ele não acaba, gente, ele é continuado. Certo? Ele não acaba. Então, estamos todos hoje, todas e todas, aprendendo e buscando confluenciar, transfluenciar, confluenciar novamente com essas mulheres maravilhosas. Então,
Obrigada de coração. Eu vou passar a palavra para o meu parceirão, Alexandre Palma, e em seguida nós vamos chamar a nossa querida Heloísa Coelho, que vai hoje mediar os trabalhos e conduzir, né, organizar e conduzir essa mesa de diálogos. Boa noite a todos e todas e todos. Eu acho que a Kátia lembrou muito bem que a gente tem 3 mesas, né? E essa é a primeira delas que a gente vai repetir. E como ela bem lembrou, isso não é uma atividade extra, isso é aula, né? E eu queria agradecer, aproveitar então esse momento, agradecer também o pessoal da Educação Física que veio, Ilana está ali com a galera da Educação Física, então, além do pessoal da Arte Corporal, Xande, que é um guerreiro aqui, sempre dando suporte importante aqui, ele, a Raquel, dando suporte para a gente poder fazer o evento. Jaqueline também, que está sempre também ajudando a gente, isso é importantíssimo para a gente poder divulgar aí também o nosso evento. E agora eu acho que é a hora de chamá-las para Heloísa. Heloísa Coelho, palmas! Oi, gente, boa noite. Meu nome é Heloísa, eu estou no 3º período de Psicologia. Também faço parte do coletivo Preto Virginia Bicudo, lá da Psicologia. Construo o CA da Psicologia, que é o Franco Seminário. Além de estar iniciando a minha pesquisa científica por uma educação antirracista, anticlassista, antissexista e anti-bullying na Escola Municipal das Pedras. Muito obrigada, Kátia, todo o professor de Educação Física. Eu fiquei muito feliz de poder voltar aqui, agora nesse horário, né, que a gente entende que as pessoas trabalham de dia e tal. E aí confesso que eu tô um pouco nervosa. Mas eu vou chamar as meninas, e aí eu sempre faço isso como combinado, que eu vou falar o currículo delas. E aí, depois eu peço para vocês baterem palma, porque senão vai dar aquele bullying. Primeiro eu quero chamar a Patrícia Cardoso Jesus, que ela é minha veterana, né? Estudante de Psicologia. Também integra o coletivo Preto Virginia Bicudo, faz parte da Câmara de Políticas Raciais da UFRJ, além de coordenar a campanha de 21 dias de ativismo contra o racismo e o GT da Saúde Mental e Racismo do Comitê Técnico de Saúde da População Negra. Palmas para a Patrícia. Agora eu vou chamar a outra Patrícia, que ela é proprietária da empresa Rio Alternativa Comunicação e Marketing, gestora e fundadora do grupo de pesquisadores, o PIA, que é o Projeto de Integração Étnico-Racial, que auxilia no desenvolvimento e representatividade negra na pós-graduação e graduação. Além de ser professora do PIA, ela também atua ensinando inglês no preparatório para mestrado e doutorado. Também faz parte da Câmara de Políticas Étnicas Raciais da UFRJ. Ela tem bacharel em Administração e Master em Marketing pela PUC-Rio. Está fazendo Psicologia pela USO e Psicanálise pela Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Além de ser mestranda de Psicossociologia da Comunidade e Ecologia Social no ENCS da UFRJ. Enorme. Vem, Patrícia! Agora eu quero chamar a Mariana Gino. Aí, gata, essa frase em inglês, essa frase em francês aqui eu vou ficar te devendo. Ela é doutora em História Comparada pela Universidade Federal da UFRJ, né? É coordenadora do Laboratório de História das Experiências Religiosas, mulher da UFRJ, e da Coordenadoria de Experiências Religiosas Tradicionais Africanas, Afro-Brasileiras, Racismo e Intolerância Religiosa. Além de ser professora de Direito na Cândido Mendes e professora colaboradora na Unifespa. Também é colaboradora no Centro de Articulação de Populações Marginalizadas e integrante do grupo As Roots de Juiz de Fora. Pode vir, Mariana.
Eu acho que para começar a falar essa mesa, né, para a gente poder falar sobre mulheres negras na contemporaneidade, eu vou citar a Angela Davis, que ela disse que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta junto com ela. E é para isso que a gente está aqui, para que vocês vejam que existem sim mulheres negras em lugares que dizem que a gente não pode alcançar, que a gente não pode estar. E para que vocês se inspirem, para que a gente possa mostrar para vocês o melhor que a gente pode alcançar, que a gente tem que alcançar. E aí, para começar essa discussão linda, eu vou passar a palavra para a Patrícia. Boa noite, gente. Vocês me ouvem bem? Sim. Eu queria fazer uma pergunta antes de começar, se a maioria de vocês são calouros ou veteranos ou... A gente está vivendo. Tá bem. Eu faço a pergunta porque da última vez que nós estivemos aqui, era uma atividade, eu acho que um pouco mais específica para os calouros, né? Então, a gente não sabia também quem a gente ia encontrar hoje. Eu fico muito feliz de estar aqui novamente. Feliz que a mesa que a gente compôs da última vez tenha ressoado de uma maneira positiva para quem esteve aqui e que a gente tenha mais pessoas ainda aqui hoje à noite. Eu sou, como a Heloísa pode dizer, eu estou no 10º período de psicologia, né, lá na Praia Vermelha, então o Fundão é um território diferente para mim, mas acredito que as nossas experiências elas ressoam um pouco, né. Eu vou tentar trazer um pouco aqui hoje, um pouco do que eu trouxe na última mesa, trazer um pouco da minha trajetória também por essa universidade, que pode dialogar com o que outros estudantes negros e negras que estão aqui também estejam vivendo e construindo, pensando a partir de um lugar de formação, um lugar de chão para mim, que é justamente a perspectiva das mulheres negras, principalmente do movimento de mulheres negras, que foi tão importante para mim num momento de chegada também na universidade, que me fez compreender que a minha chegada na universidade ela precisava ser diferente, precisava ser a partir de um lugar de transformação, de rompimento com uma trajetória que se tem dentro dessa universidade, principalmente a UFRJ, né, como estamos aqui hoje, onde corpos como os nossos foram colocados enquanto corpos outros, né? Então, acho que eu gostaria também de marcar a diretora que vocês têm, que é a Kátia, também fiquei muito feliz de conhecê-la, não conhecia, entender, eu acho que como um privilégio também ter a possibilidade de estar atualmente enquanto graduandos dessa universidade, tendo uma diretora que tem nos possibilitado reimaginar a universidade a partir desses olhares que foram colocados como outros e que hoje, a partir de figuras como ela também, que eu acho que muitos de nós também podemos nos espelhar, reimaginar essa universidade desde os nossos olhares pretos também. Dentro do Instituto de Psicologia nós também temos uma diretora que é a única professora negra de fato que nós temos dentro do Instituto e para nós também ressoa dessa forma, como um olhar de possibilidades, né? Então é um pouco desse caminho de reimaginação do possível que eu também gostaria de trazer aqui hoje. Bom, eu sempre gosto de marcar, eu acho que um ponto de partida por onde eu comecei a pensar, que vem da perspectiva do que Jurema Werneck trouxe muito bem ao longo da sua trajetória acadêmica como uma chave de leitura, que seria a chave de leitura das Yellow Days. E essa chave de leitura das Yellow Days traz uma perspectiva das mulheres negras enquanto protagonistas da sua própria história, enquanto uma perspectiva de movimentação que é política, de que vem de uma linha de frente, que vem desde antes de um processo de escravização, que conta da nossa trajetória de enfrentamento político e construção de novas possibilidades de mundo, onde as nossas humanidades
caibam, sejam possíveis, enfim, e que estão sendo continuidade até hoje, e que passaram por professoras, muitas que são da universidade. Eu lembro que um ano antes de eu entrar para a UFRJ, em 2017, a primeira vez que eu entrei na UFRJ foi no prédio do IFIX, onde a Mariana, na verdade, está, para assistir a uma atividade que era um projeto chamado Intelectuais Negras. Alguém já ouviu falar? Da professora Giovana Xavier. Eu já tinha ouvido falar da professora Giovana Xavier, né, porque ela também é um pouco mais conhecida nas redes sociais, e levei minha mãe comigo. Aquele momento foi o primeiro momento que a gente pisou no UFRJ, sem muito saber o que aquilo significava, mas entendendo que eu tinha uma urgência de compreender melhor uma história que nunca me foi contada e que me fez muita falta. Chegando nesse prédio do IFIX, que eu não sabia nem que existia um prédio da UFRJ no centro da cidade, eu me deparei com uma série de mulheres negras escritoras que estavam produzindo sobre a literatura negra, produzindo sobre uma série de histórias e recapturando autoras que eu nunca havia ouvido falar e que a gente não tem contato, né, durante a escola, inclusive nessa universidade. E foi a partir desse primeiro contato com Giovana, na verdade, que eu entendi que a UFRJ era um caminho possível. E mais do que isso, que já havia sendo formado dentro dessa universidade um processo também de pessoas negras que já estavam se movimentando, na verdade, há muito tempo. Na época eu não fazia ideia. Para construir novos possíveis para nós. Então, essa aproximação com a UFRJ se tornou um pouco mais visível, mais palpável para mim, a partir dessas outras mulheres que já tinham traçado aquele caminho. E um pouco antes disso, eu fiz a minha formação numa escola de ensino médio que fica dentro da Fiocruz, que é a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. Enfim, não sei se alguém conhece. É uma escola... Você conhece? É uma escola que eu sempre marco, porque sempre me marcou muito, porque foi a primeira vez que eu tinha ouvido falar sobre discussões raciais no geral. Faz alguns meses que eu tenho trazido na minha fala um trecho de uma autora chamada Patricia Hill Collins, que é uma cientista social que eu gosto muito, e de umas narrativas sobre o seu processo de infância, ela costumava falar sobre como, no seu processo de escolarização, ela iniciou sendo uma criança muito animada, que gostava de falar, que gostava de se apresentar, que gostava de colocar o que ela fazia, e ao longo desse processo de escolarização ela foi emudecendo, que constantemente ela, cada vez mais, conforme foi crescendo, foi ouvindo de que o espaço da fala e o espaço da visibilidade não era para ela. Então, aos poucos, essa vontade de estar se permitindo ser visível, colocar o seu pensamento para o mundo, foi se tornando cada vez mais restringido, né? Porque a gente pode pensar como um processo de silenciamento. E esse processo também atravessou extremamente a minha trajetória. Então, eu estava lembrando quando eu estava com os calouros de psicologia no início desse semestre, que eu falei para eles, eu nunca me imaginei estar aqui falando diante de um público, porque ao longo do tempo desse processo de escolarização, cada vez mais eu fui me tornando mais quieta, mais reservada, compreendendo que para mim apenas o silêncio cabia. E foi a partir desse encontro com uma possibilidade de educação que apostou também por parte dos professores pretos, de compreender um outro lugar para nós, pessoas pretas no mundo, que nós coletivamente fomos ressignificando o que éramos nós naquele espaço e também construindo espaços de discussão, de leitura, e um coletivo, né, político, que me permitiu entender esse processo, essa chegada à universidade de forma diferente, né? Então, a partir dessa chegada,
o que acontece? Também me deparei com diversos outros estudantes que estavam muito dispostos, que tinham uma urgência também de falar a partir da sua própria perspectiva, de romper com o que era muito presente dentro do Instituto de Psicologia, que foram as primeiras pessoas que eu conheci, mas também pessoas que estavam compondo o Negrex, que é o coletivo da medicina, pessoas que estavam compondo o coletivo negro da enfermagem, que eu não sei se vocês conhecem, pessoas que estavam compondo coletivos do IFIX, que estavam compondo o coletivo Negro EBI da biologia, que estavam tentando construir um coletivo na engenharia. Muitos estudantes negros e negras que estavam fazendo diversas movimentações, tentando se encontrar, tentando forjar um lugar possível. Do ano de 2019 ao ano de 2021, tem uma pesquisadora, que é a Tamires Rizzo. Ela se formou pelo NUTES, ano passado definiu pelo NUTES, e ela passou de 2019 a 2021 acompanhando o que nós organizamos enquanto uma articulação de todos os coletivos negros da UFRJ. E a partir, desse trabalho de pesquisa, nós fomos, na verdade, a partir desse convite dela, construindo, elaborando melhor o que esses espaços que nós tínhamos, onde nós conseguimos tornar possível uma experiência na universidade que não fosse apenas a partir do silêncio, da conformação, uma ideia de que nós deveríamos nos acostumar com o desconforto dessa experiência, com a solidão de uma experiência. Forjar também o que nós estávamos entendendo com o que a gente estava construindo. Dentro do coletivo preto de psicologia, Virginia Bicudo, nós construímos uma disciplina que ela era específica para os estudantes negros e negras da psicologia de fora dela, mas que ela era auto-organizada por nós e a gente chamava outras pessoas, que a gente entendia que pudessem compor conosco também. Essa foi a nossa experiência, mas diversos outros coletivos têm outras experiências que eles puderam construir, Mas a Tamires vai propor para nós uma proposta de entendimento do que a gente tanto falava de lugar, porque ela chegava para perguntar para a gente o que vocês entendem do que está sendo essa experiência de vocês, o que ela tem de diferente de outras pessoas pretas que não tiveram essa oportunidade de estar juntas, que vocês estão num momento da universidade onde há mais pessoas pretas do que há algum tempo atrás. E construindo coisas que nunca foram vistas antes, estão colocando em questão o que essa institucionalidade tem colocado, empurrado para vocês, Então a gente foi pensando nessa ideia de lugar enquanto uma ideia de um acontecer solidário, uma ideia de que cada um de nós, com cada uma dessas experiências, trazíamos muitas experiências de dores e violências raciais que passávamos, mas também trazíamos potência de vida, trazíamos outras possibilidades de imaginação, de experiência, de construção, de epistemologia. E isso apareceu tanto nas pessoas que se formaram e foram fazer suas especializações, pós-graduação, que foram trazer uma perspectiva de saúde mental, de cuidado, que trouxesse a nossa existência enquanto centro e não mais como margem. E a partir desse encontro solidário que a gente está chamando de um lugar, que seja um lugar de pertencimento, um lugar de visibilização, um lugar de acolhimento, coisas que parecem simples, mas que para alguns de nós, e eu posso dizer por diversos relatos de colegas próximos, tornou possível que alguns de nós chegassem a pegar o diploma. Porque temos experiências de muitas pessoas, por exemplo, dentro do coletivo, que não suportaram e abriram mão em algum momento. De um lugar desse encontro solidário, mas um encontro de reconfiguração da universidade, do que a nossa prática, nossa possibilidade de prática enquanto futuros profissionais, pensando na educação física também, enquanto uma profissão que está vinculada também ao cuidado, de certa forma, pensar o que nós vínhamos produzir, o que essa universidade produziu sobre nós
E aí, pensando a psicologia, a gente fez um exercício muito grande de pensar o histórico da Praia Vermelha, pensar figuras como Lima Barreto e outras pessoas pretas que passaram por ali, num lugar enquanto pessoas adoecidas psicicamente, não num lugar de pessoas que construíam pensamento, e que nós estávamos ali num outro momento da Praia Vermelha, enquanto nós estávamos ali enquanto graduandos também, e trazendo esses nomes de volta, fazendo um exercício de renomeação, de colocar de volta a nossa história no eixo, onde deveria ter estado sempre, né? No centro. Então nós conseguimos pensar um pouco mais sobre o que estava sendo essa experiência para nós ali dentro, o que a gente vem produzindo enquanto universidade aqui dentro, o que nós conseguimos também produzir diferente e que a gente constrói de maneira autônoma e leva para fora também. E fiquei pensando, quando eu vim aqui de novo, em algo que eu não havia trazido, sobre questões que a gente vem discutindo mais dentro do NUTES, onde eu faço meu projeto de pesquisa, com a professora Ana Lúcia Nunes, não sei quem conhece, mas a gente pesquisa práticas de resistência e resistência, pensando coletivos negros e indígenas da região metropolitana do Rio, pensando um lugar para nós, de uma elaboração de um novo sentido de cuidado, né? E aí eu fiquei pensando num professor que eu sou muito próxima, porque ele também compõe a campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo comigo, onde a gente estava pensando sobre a questão do cuidado, da afetividade, do afeto enquanto foi construído historicamente enquanto não um lugar para nós, e como que era importante para nós, enquanto futuros profissionais de saúde, né, pensando na área do cuidado, repensar esse lugar também, né? E aí ele tinha me apresentado uma história de uma autobiografia de um homem negro que foi escravizado, que foi um dos poucos que produziu autobiografias, né, no caso, sobre a sua experiência, pensando sobre esse trajeto dentro dos navios negreiros. E ele fala assim: nosso sofrimento era da nossa conta. Não tínhamos ninguém para compartilhar, ninguém para cuidar de nós, ou até mesmo para dizer uma palavra de conforto. Alguns foram jogados ao mar antes que cessasse a respiração de seus corpos, quando presumiam que alguém não ia sobreviver. É assim que se livraram dele. Apenas 2 vezes durante a viagem fomos autorizados a subir ao convés para que pudéssemos nos lavar. A citação é muito mais longa do que isso, é uma passagem, mas foi a partir desse pequeno trecho que a gente começou a pensar um pouco mais sobre como são forjados os nossos afetos também, sobre a nossa perspectiva de quem merece cuidado e quem foi historicamente condicionado à ideia, ao lugar do servir, ao cuidar do outro, e nunca ao lugar do cuidado em saúde para si, por um olhar do seu corpo. Então a gente começou, a partir dessa passagem do Bacoaquá, ele traz uma passagem de como esses corpos negros que vieram para cá escravizados eram colocados enquanto corpos que não mereciam cuidado, corpos que não estavam ali para serem cuidados desde o mínimo de higiene a condições mínimas de vida. Na verdade, vieram a partir de um lugar de não humanidade. E como para nós, pensando na nossa trajetória enquanto campos da saúde, também é pensar quanto nós ainda mantemos essa dinâmica. Quando a gente pensa nos nossos cursos de formação, posso dizer mais particularmente no lugar da psicologia, quando a gente não estuda absolutamente nenhuma referência que fale a partir de um lugar de possibilidade de cuidado, que não venha a partir de referenciais que são da Alemanha, que são da França, enfim, de todos os lugares, primeiro, menos o continente, menos o nosso próprio lugar, né? O nosso país também, principalmente a população negra. E foi a partir... E essa foi uma das principais tensionamentos que nós fizemos enquanto estudantes negros dentro da psicologia. Estamos fazendo
enquanto um coletivo preto de psicologia, mas que também se estendeu aos outros coletivos da saúde, principalmente. Se pensar que cabia a nós também, nós estamos num lugar de possibilidade também, de potência, de reconstruir um pouco do que a gente vem construindo como um campo de saúde, de cuidado, que rompa com essa lógica que o Bacoacá traz, de que ali o cuidado, um olhar, um reconhecimento do sofrimento negro não era possível. Então, tanto a partir dos questionamentos dentro das nossas grades curriculares, seja pensando nosso lugar de centralidade dentro da disputa política dentro da universidade, indo a espaços como o Consune, outros espaços de poder e decisão que estão na universidade, e quando a gente olha não tem nenhuma representação negra ou uma ou outra, foi a partir conseguimos compreender que o nosso lugar pela universidade, deveria passar também por uma possibilidade de reconstruir esse caminho, de pensar o que nós estamos propondo daqui em diante, agora que nós estamos em maior corpo. Ninguém voltou o tempo. Não. Mas continua. Tá bom, gente. Vou fazer uma fala de encerramento, que eu acho que já deu uns 20 minutos, perdão. Pensando, então, acho que eu gostaria de colocar um pouco do que eu trouxe da última vez que vim pensando nessa fala sobre o nosso lugar enquanto pessoas que estão no lugar de áreas de saúde, de cuidado, se pensar o que eu vim acompanhando quando a gente estava pesquisando, tanto os slams poesia, que eu acho que tem muitas pessoas na universidade que constroem também, quanto os movimentos de mães e familiares de vítimas de violência de Estado, se pensar o que eles também me traziam, que é pensar o que a gente tem aprendido com os movimentos de mulheres negras, com essas Yellow Days, que é o lugar de agência política, de movimentação, seja nos espaços onde a gente estiver, de um lugar de reconhecimento desse sofrimento negro, também de um lugar de produção de saúde a partir dos espaços, dos lugares que a gente vem construindo, seja na universidade, seja nos espaços de trabalho, seja quaisquer lugares onde a gente esteja. De um reconhecimento desse lugar, do nosso lugar, enquanto pessoas que merecem saúde mental. Eu acho que o que a gente vinha discutindo junto a esses movimentos era justamente como nós acabamos internalizando a perspectiva de que a nós cabe levar o peso do mundo. A Collins coloca esse lugar de mulheres negras enquanto mulas do mundo, que nós precisamos romper com essa lógica que o mundo forja para nós, mas uma perspectiva de saúde que abarque as nossas subjetividades e que nós viemos construindo dentro dos movimentos negros, que são grandes educadores, como a Nilma Lino Gomes coloca, seja no que a gente vem pensando de uma perspectiva de política, de universidade, de educação, de saúde. Eu acho que eu vou finalizar minha fala por aqui, porque eu já me estendi muito, e agradecer vocês pela escuta, por estarem aqui hoje. Cara, que incrível, muito incrível. Eu acho que eu posso me considerar uma testemunha do Coletivo Preto, porque a Patrícia é minha veterana, né? E aí, o primeiro contato que eu tive com psicologia decolonial, essa questão do ativismo negro dentro da universidade, foi através dela, assim, da aparição dela. Eu entrei no remoto, né? Eu entrei em 21.2. E aí a Patrícia e o Cássio, eu gosto sempre de falar isso, porque assim, foi um marco pra mim. Eu vi que, tipo, cara, eu preciso dar continuidade a isso. E entrar para um coletivo preto Virgínia Leone Bicudo é como se fosse um oásis, sabe? Tipo,
a gente sabe que a intenção deles é separar para enfraquecer, porque a gente é forte, né? E quando a gente está junto é mais forte ainda. E aí o coletivo para mim é isso, é um lugar de afeto, é um lugar onde eu posso compartilhar os meus sentimentos, dessa frustração toda de estar estudando filosofia e a filosofia toda ser branca e europeia, sabe? É muito chato. Enfim, não vou tomar muito tempo, mas eu queria marcar isso assim, enfatizar para vocês que a importância do coletivo preto para mim é primordial. Tipo, eu acho que eu não teria uma parte da saúde mental que eu tenho, né, se não fosse o coletivo preto. E aí já deixar o convite para vocês, se articulem, conversem. Se surge a necessidade, saiam juntos. Disso já montam um coletivo, sabe? Tipo, estejam por vocês, mostrem que vocês estão aqui, que todo mundo tem as suas frustrações, mas que tipo, a gente tem que continuar. É um aviso, a comissão de coletivos negros da UFRJ está voltando à ativa, então é uma parceria da DSAI com os coletivos pretos e vai ter esse debate, não sei aonde é ainda, mas vai ter, então a gente está voltando, para vocês ficarem ligados que vai ser muito legal. Acho que vai ser no CCS, mas fiquem ligados aí pelo campus e pelas redes sociais. Agora eu vou passar a palavra para a Patrícia, a outra Patrícia. A outra Patrícia, né? É a Patrícia Dias, é muito bom estar aqui com vocês, né? Todo mundo fala isso, né? Mas eu fico pensando assim, quando eu estou aqui perto de vocês, de ver uma plateia assim, tão diversificada, tão plural, eu fico feliz, porque eu vou dizer que a Preta é velha, né? Eu tenho 50 anos. E é verdade, eu sou mentira, né? Eu vou falar que eu sou mentira. Eu tenho 50 anos, minha filha tem 21 anos, aí tá na comunicação visual. E na minha época era bem diferente. Eu estava num mundo muito branco. Aliás, esse mundo branco era um mundo que eu conheci desde pequena. E eu era uma criança assim um pouco, sabe, investigativa. Então eu ficava olhando para a televisão, aí desde muito pequena, aí comercial do Colgate. Aí eu olhava aquele, aí a criançada lá, o adulto, não tinha preto. Lux de luxo, eu não sei nem se vocês conhecem esse sabonete, que é velho pra caramba. Aí o Lux de luxo não tinha mulher loira, delicada como a minha pele. Eu falei, mas não tem preto. Aí era ducha Corona, olha, aí vou longe, né? Não tinha preto tão... Aí eu falo, mamãe, vem cá, preto não toma banho, não escova o dente, não pinta o cabelo, mas como é que é isso? E minha mãe ficava maluca comigo, né? Eu falava, cara, eu tenho que dar um jeito que essa criança vai surtar. Eu vou ter que inventar alguma coisa para ela. E aí eu tive um convite para entrar numa escola, universidade ainda não, mas era uma escola. E essa escola era uma escola na Zona Sul, aqui do Rio de Janeiro, e era muito branca, muito elitista. E aí, mas eles contrataram uma professora, uma diretora de ações afirmativas, né? Que ela tinha estudado no exterior. Então ela falou, não, tem que botar pelo menos, começar por um negro, para tentar mudar a história dessa escola, né? E aí, quem era ela foi na praça, olhou lá várias crianças, não, mas eu dou bolsa, dou psicólogo, tem que entrar uma criança, e viu aquela negrinha, meio malandra, né, andando na pontinha do pé, era eu mesma, né? Vou levar essa criança para essa escola, para ver se... Vamos ver o que vai acontecer. Quando eu entrei na escola, as crianças levantaram a mão para cima, e as crianças e os pais, né? A escola... Hã? Eu tinha 5 anos, 6 anos, né? Então a escola falou para mim assim, não muito longe, né? 45 anos atrás, né? Sujou a escola. A gente tem que tirar, porque o nível da escola está caindo, porque começou a entrar esse pessoal aí diferente, esse pessoal desqualificado, esse pessoal... E aí eu fiquei assim um pouco chocada, né, com aquilo, né? E eu lembro que as meninas pegavam uma Barbie, sabe aquela, eu tenho, você não tem, né? Aí ficava assim com a Barbie pra mim, ó.
Quando chegava na história da escravidão, aí todo mundo, né? Você é aquela escrava, inferior, né? Animal, né? E cresciam, né? E eu chegava, não é possível, cadê minhas bonecas? Aquelas bonecas, eu já falava assim, aquelas bonecas não me representavam. Então minha mãe ficava, poxa, eu tenho que dar um jeito na Patrícia. Ligava para os amigos e falava, gente, arruma a boneca preta aí para a garota, senão ela vai dar um ataque. E aí me mostraram uma revista chamada Ebony, americana, que era uma revista onde tinha Michael Jackson, né, aquelas personalidades negras, e uma Barbie negra, que tinha um cabelo igual o meu, blequinho, crespinho, né? E estava naquela história de filmes americanos, e quem falava inglês e quem não falava, quem podia e quem não podia. E de repente, quando o pessoal estava brincando com as bonecas loiras, eu, ué, que boneca? Ai, minha boneca. Ué, foi feita para mim. Aí a pessoa, ué, você tem boneca? Claro, você tem uma boneca exatamente igual a você? Não, mas eu tenho. Essa não é nem igual a você, nem igual a você, igual a mim. E aí a galera ficava assim, ué, de onde veio? Dos Estados Unidos. Aí todo mundo, meu Deus, mas é assim a história. E a revista? Aí todo mundo tá olhando a revista, brigando, e eu pegava aquela revista, aqueles negros de carrão americano, né, tal. Aí a pessoa, e olha lá, tá vendo aqui, ó, o pessoal da minha terra anda assim. Ué, da sua terra? É o pessoal, aquele pessoal da minha tribo, aquele pessoal preto. Esse é o meu pessoal preto. Ah, mas eu achava que o pessoal preto era só escravo. Não, mas o pessoal preto é assim. É desse jeito aqui. E aí, aquilo foi crescendo dentro da escola, foi um reboliço, e a gente foi mudando aquela história, né? E até hoje eu sou amiga daquelas crianças que se assustaram comigo, e muitas delas, elas são antirracistas hoje. Eles movimentam dentro de um movimento de inclusão. Tudo bem, passou, vou dar um pulo na história, vou entrar na graduação. Cheguei na graduação, na minha universidade, toda feliz. Agora, né, graduação, né? Cadê os meus irmãos pretos? Andei para lá, andei para cá, não tinha preto. Administração, naquela universidade famosa, particular, não, ali não, aquele lugar ali não era. E eu falei, poxa, quando aparecia um ou dois, e ele se formava, eu estava falando isso no carro para as meninas, mais tarde do que as outras pessoas. E aí o que acontecia? O processo seletivo tinha uma idade, que era até 17 anos já para o estágio, e quem não estagiava desde 17 anos não conseguia ser inserido dentro da empresa. Então, de cara, todo mundo que era preto não entrava na empresa. E aí passava, aí todo mundo era mais velho. Quando chegava na hora de estagiar, não estagiava. Quando chegava para incluir no mercado de trabalho, não podia ser incluso, porque não tinha estágio. Você não tem experiência? Você não tem experiência nisso, você não pode entrar. E aí lá vai perdendo os pretinhos mais uma vez, né? E aí eu falei, não, vamos inventar um projeto chamado PI aí, Projeto de Integração Étnico-Racial, vamos botar os pretos, porque também se eu falasse preto, lá dentro da minha universidade, a galera, então tinha que meio dar uma disfarçada. Mas para tentar fazer empresa escola e botar o pessoal para dentro, e a permanência desse pessoal dentro da universidade, porque era difícil, muitas vezes a pessoa mora muito longe da universidade, o transporte, a alimentação. Então, ele ia entrar na universidade e não conseguia se manter dentro da universidade. A minha universidade falou o seguinte, essa universidade aqui não é nem para preto nem para pobre não, minha amiga. E a minha defesa de monografia foi uma briga, né? Mas eu chamei todos os pretos da universidade que tinham para aparecer. E eu reclamei, briguei, e mandei meu projeto para o mundo. E a Universidade de Illinois falou assim para mim, Patrícia Dias, esse projeto aí que você tem é igual ao que a gente tem na Universidade de Illinois, em Chicago, em que a gente, na área de medicina, e a gente procura o recorte negro, investe em cima dos caras, os caras são absorvidos depois dentro do mercado, tem estágio, e depois eles prestam auxílio naquele posto médico, né, entre aspas, assim, nos Estados Unidos é diferente, mais próximo daquela região. Então, o projeto ficava autossustentável. Mas eu era muito pobre, minha universidade não me mandou, né, eu tinha
comparado com a galera que eu estudava, eu era a pobre da galera. E eu falei, eu vou cuidar da minha vida profissional, e um dia, quem sabe, eu guardo essa carta e eu volto ao meu projeto. Aí passou a minha vida, administradora, marketing, trabalhei com produção executiva, milhões de áreas. Comecei a ver que não tinha negro dentro do mercado, e quando tinha, o pessoal ficava adoecido, porque se você era muito qualificado, você tinha que começar lá de baixo para poder se desenvolver, né? E quando você tinha o poder, você ficava mais branco, porque se você começasse a falar muito da fala negra, o pessoal começava a te boicotar. Então, às vezes o negro começava a ter aquela distorção do olhar, quem sou eu, né? E era fruto daquela sociedade. Ainda tinha alguns discursos tipo assim, poxa, o negro é mais racista do que o branco. É mais racista porque a sociedade branca era opressora, colonizadora, destituía o negro do seu espaço, e o negro acabava repetindo aquilo tudo que era colocado para ele, né? E daí eu falei, essa história de ficar falando de propaganda e marketing, tem que pensar para dentro da empresa. Você quer vender o seu peixe para fora, você tem que pensar aqui dentro. E o que eu estou falando não é tokenismo dentro da palavra de Martin Luther King, que significa token, símbolo, falso símbolo da inclusão. Bota lá um pretinho, bota lá uma pessoa deficiente, bota lá o pessoal LGBTQIA+, mas dentro não tem. Eu até lembro de uma empresa que era muito engraçada. Aí o pessoal falou, Patrícia Dias, nós somos... Eu vou andar, né, que eu ando. Patrícia Dias, nós somos uma empresa inclusiva. Vamos aqui mostrar para você. Aí chegou, mostrou os botões do elevador, aí tinha como, né, as pessoas deficientes visuais poderiam ler, né, os números. Aí tinha aquele sinalizador no chão, né, tudo muito interessante. Aí mostrava tudo muito interessante, legal, gostei. Quantos deficientes visuais você tem? Nenhum. Aí eu falei, não pode ser. Para quem você está querendo fazer isso, cara pálida? Não, é verdade. Para quem você está fazendo isso? Quando vier um deficiente, então você tem que começar a botar o deficiente para dentro da empresa. Para depois, né? Você vai fazer a comunicação, sim, a sinalização, mas você tem que ter, né? Ter a representatividade dentro daquele espaço, né? E daí eu falei, poxa, agora que eu já estou com 50 anos, já ano passado, plena pandemia, em casa lá, namorado, minha filha correu, foi para outros cantos, né? Eu falei, cara, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um mestrado de psicossociologia, porque aí eu poderia fazer intervenção, pegar esses fenômenos psicológicos dentro da sociedade, né? E tentar movimentar isso, né? Dentro da comunicação também. E aí, quando chegou lá toda feliz, cadê os negros da Universidade Federal? Não tinha negro, eram um ou dois. Cadê a epistemologia? Cadê os livros? Autores pretos? Cadê? Não tinha, era um autor. Eu fiquei revoltada, eu falei, volta o Pia de novo. Aí eu voltei o Pia, agora mais poderosa, mais esperta, né? E aí eu começo a fazer um processo de mapeamento desses pretos da pós-graduação. Aí, primeiro a universidade ficou meio assim, não, mas vocês vão fazer aquele racismo reverso, não, que você sabe, né? Negro quando se junta, aí eles vão excluir os brancos. Não, a gente estava fazendo um mapeamento de quem são eles. Aí foi meio uma briga. E aí depois eu falei assim, mas quando a gente fica junto, a gente fica mais forte, né? O nome do projeto se chama Pia, se vocês quiserem ver no Instagram, é Pia Virtual. E aí a gente começou a se unir, eu falei, mas vamos trazer, vamos defender essa história da representatividade? Vamos trazer mais gente preta, mais gente indígena, vamos estender para os outros que são também racializados, né, excluídos? Vamos defender o nosso espaço aqui, o que a gente pode fazer? Eu comecei a movimentar. Criei um preparatório pré-vestibular, peguei outro amigo pesquisador, a gente deu um preparatório, a galera passou, alguns não passaram, mas muita gente foi super bem. Toda terça-feira eu estava lá dando curso de inglês, vamos botar a negrada para falar inglês, vamos embora. E dava curso de inglês, tudo no amor. E aí as empresas começaram a falar, Patrícia,
a gente te apoia. E aí, olha, eu estou contratando vocês para criarem um preparatório aberto, foi o SESC, foi o último que a gente fez, e a gente recebeu lá super bem para poder abrir essa possibilidade de defender o nosso espaço dentro da pós-graduação, de dar a oportunidade do negro de ter voz de qualificação e voz de liderança para defender o nosso espaço. Então, essa luta é uma luta negra e também uma luta branca, porque a gente tem que ser uma sociedade mais plural, porque hoje nós somos, sim, os negros ainda declarados, que tem alguns que se perdem aí dentro dessa declaração, desse embranquecimento, nós somos 56,2%. Até 2024, 2027, a cada 10 brasileiros, 7 são negros. E se vocês verem, o rendimento da população negra dentro da sociedade é muito baixo. Então, hoje, o Brasil, administrativamente falando, economicamente falando, o Brasil, ele não está consciente que ele está perdendo dinheiro, está perdendo de desenvolver o país dele, quando ele não percebe que o Brasil é negro, o Brasil é preto. O pessoal lá do racismo científico, lá do início, eles deram um tiro no pé. Eles queriam embranquecer a população, trazendo cota de imigrantes, né? Dando cota de terra para imigrantes, mas quando mistura preto com branco, na maioria dos casos, sai um mestiço preto. Não adianta chamar ele de mulato, nem de mameluco, nem de cafuso, que o cara é preto, porque ele tem estereótipos pretos, sendo que alguns não têm. Mas quando você tem um estereótipo preto, você é preto. É pelo cabelo, você vai receber bullying, porque o cara vai tentar alisar o seu cabelo, é porque o seu nariz não é um nariz finérrimo, os seus lábios são carnudos, porque a sua cor, às vezes sua cor pode ser mais clara, mas você tem um fenótipo preto. E é assim que a gente faz a seleção da autodeclaração na cota. É assim que a gente tira a fraude de muitas pessoas que tentam pegar, mais uma vez, o lugar do negro dentro da sociedade na heteroidentificação e nas cotas, né? E eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que mesmo, em todo mundo, lutar por esse Brasil mais plural. Eu acho que é muito importante essa fala potente, agradecer a Kátia, agradecer a Alexandre, né, da gente estar aqui podendo falar para vocês. Eu fico muito orgulhosa de ver tanta gente bonita. Me procurem lá para a gente falar, quem quiser movimentar. Agora, a gente só muda o futuro quando nós fazemos por nós mesmos. Porque se a gente depender do cara lá de cima, o cara lá de cima não vai pensar na gente. Então, a gente tem que se unir, a gente tem que pegar e fazer. Você sabe um pouco? Isso é filosofia dos nossos povos, dos povos originários, é o Ubuntu, né? Se eu sei, nós somos, porque, né? Porque nós somos, nós fazemos por nós mesmos, nós temos que nos unir para desenvolver o nosso povo. E é essa a mensagem que eu tenho para vocês. Eu não tenho palavras. É muito incrível. Eu fiquei muito, muito feliz de ter topado essa mediação. Surgiu assim, do nada. A Maísa foi chamada, só que ela não podia. E aí ela falou, e aí, você topa? Eu fiquei, meu Deus, mas eu nunca fiz isso na minha vida. Será que eu devo ir? Mas valeu muito a pena por poder conhecer essas mulheres que estão aqui, por poder conhecer o pessoal da educação física e por poder conhecer o Pia. Da dança também. Da dança. Da dança, da educação física. Da dança. É porque são os de esportes, né? Depois a gente vai. Desculpa, tá tudo bem. Depois a gente vai. Tudo bem. Então, eu acho muito importante essa fala que a Patrícia traz sobre a representatividade
e de nós nos juntarmos para poder fazer, né? Porque se vocês pararem para pensar, é sobre ancestralidade, né? Então a gente está aqui ocupando um lugar que precisou outras pessoas estarem aqui antes para lutar por isso, para que a gente pudesse estar aqui. E é por isso que a gente precisa dessa continuidade, é por isso que pessoas como a Patrícia Cardoso, a Patrícia Dias e a Mariana, a Kátia, o Alexandre e todos vocês precisam estar aqui para dizer, cara, aqui é nosso lugar, a gente vai continuar aqui. Agora eu vou passar a fala para a Mariana. Estou muito feliz de estar aqui. Primeiramente, boa noite a todas e todes. Eu agradeço imensamente o convite por estar aqui com vocês. Não é a primeira vez que eu estou aqui, já estive aqui acho que em 2016, 2017, acompanhando o professor Ivani numa atividade, a convite do Xande. Antes de começar a minha fala, eu quero me apresentar mais uma vez para vocês, porque, como a minha companheira falou, né, a questão da ancestralidade nos toca. Então, meu nome é Mariana Gino, eu sou filha da Roseli Gino, sou neta da Maria Glória Ramos e Gino, sou sobrinha da Nininha, que é Maria Onofra, sou irmã da Juliana Gino, da Regiane Gino Herculano e sou mãe da Oiaronquê. E eu não posso falar de mim, Mariana, na contemporaneidade, sem pensar nessas mulheres que me tocam, que me atravessam, e faz parte da minha família, que um dia, assim comigo, vão construir a nossa ancestralidade, a família da família Gino, e é por elas e com elas que eu estou aqui. Não apenas como Mariana, que eu falo que é uma retirante de Juiz de Fora, mas também como uma mulher preta e professora. Então eu só estou aqui por conta delas, por causa delas e com elas. E também quero agradecer a Exu por me permitir estar aqui hoje, não só por ser a segunda vez por estar aqui, mas eu vou confessar para vocês uma coisa que me veio à cabeça aqui, do meu encontro e extrema admiração pelo professor Xande, quem eu conheci, se eu não me engano, em 2012, 2013, lá em Juiz de Fora. Eu ainda não era macumbeira, e o Xande foi fazer uma apresentação lá no PPC, que é onde eu fazia minha especialização em ciência da religião. E a primeira vez que eu vi o Padê, eu me apaixonei pelo Padê, e foi o primeiro momento na minha vida, que na época eu era recém-formada em teologia, né, quase ex-freira, como eu falei para a Kátia, mas foi o primeiro momento que eu pensei na diversidade, na africanidade sem medo, sabe? E durante muito tempo eu comecei a seguir o Xande no Facebook e a conhecer o trabalho do Padê, admirando dessa possibilidade de pensar africanidades para além do que a Lei 10.639 vai dizer, né, efetivamente. E essa admiração pelo Xande me fez não só me aproximar do Padê, me fez de uma certa forma também ser macumbeira, mas também pensar nessa transversalidade, sabe? Então eu agradeço a você, Alexandre, pelo homem que você é, pela pessoa que você é, pelo professor que você é, que me atravessa e me atinge todos os dias, pelo mestre, futuramente doutor, que eu acho que, para além disso, a sua representatividade para nós é muito forte. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje te vendo, assim, sabe? Aquele encontro que arrepia a alma, eu acho que é isso. E todas as vezes que eu encontro com o Xande, eu me lembro desse momento do Padê entrando na sala, tinha uma tabaque na sala, e aí eu falo, os meninos entraram na sala, eu e minha prima ficamos olhando uma para a outra, assim, né? O que vai acontecer? E começaram a tocar o atabaque, e de repente nós nos juntamos naquele refeitório lá da faculdade, e ficou um grupo preto, e onde foi o momento que eu e minha prima, que éramos as únicas pretas do programa de pós-graduação em ciência da religião, nós respiramos assim, foi caraca, tem gente preta nisso aqui. E por que eu digo isso? Porque por mais que eu seja mulher preta, macumbeira, feminista, eu sei que a minha identidade hoje enquanto Mariana é atravessada por mulheres e também por homens pretos. Por mais que eu vou falar, que eu vou pontuar a necessidade de pensar a emancipação das mulheres pretas, a minha construção enquanto Mariana, ela é atravessada por homens pretos como o Xande, como o professor Ivani, como outros tantos integrantes do Padê que eu tive o prazer de conhecer. Então, muito obrigada, Xande. Muito obrigada. Bom, é muito difícil para mim falar sobre contemporaneidade só não pensar nos atravessamentos, né?
trazer minha história aqui para vocês. Eu acho que possivelmente vai cruzar com boa parte das meninas pretas e dos meninos pretos. Mas eu quero falar da minha relação com esse espaço de formação, dança, educação física barra dança, porque não é a primeira vez que eu estou participando de um projeto que vai envolver graduandos da educação física, da dança. No início desse ano eu comecei a participar de um projeto lá em Juiz de Fora, que é um professor de Lima Duarte, né, um professor da educação física, ele trabalha com educação física na escola pública, e ele me chamou para participar de um projeto na escola que é educação antirracista. Na minha cabeça, ele falou, não, Mariana, vamos participar do projeto de educação antirracista. Eu falei, deve ser da história, né? Aí, na hora que eu cheguei, ele, não, eu sou da educação física. Aí eu comecei a pensar, quando eu falo educação física, gente, vocês perdoem minha falar educação física, mas entenda todo mundo aqui, que é mais tudo. Eu fiquei pensando nos atravessamentos, da importância da gente conversar sobre esses temas para além dos espaços que a gente está habituado a falar, né? Vamos para antropologia, para sociologia, para psicologia, para história, para geografia, para literatura. Mas e vocês? Em que momento da vida isso vai atravessar vocês? Quando vocês estiverem dando uma aula, ou fazendo uma coreografia, que o corpo de vocês estiverem expostos ali, ou quando estiver trabalhando em algum outro grupo de dança, ou então nas escolas de samba, que temos muitas aqui no estado do Rio de Janeiro, ou quando o corpo de vocês começar a ser objetificado, sabe? E aí tem uma questão que eu gosto sempre de pensar, que é o lugar da fala, sabe? E quando eu falo lugar da fala, é para a gente poder pensar também em qual momento nós vamos falar. Porque eu gosto de pensar, né? E aí um parêntese, Xandra, comecei a fazer parte de um grupo de teatro de Fora por sua causa, chama As Roots, quem quiser conhecer pode entrar lá. E aí a gente começou a pensar da importância do corpo que fala, sabe? Os nossos corpos falam. Para além da dança, os nossos corpos falam. Uma menina preta que usa o cabelo natural, sem nenhum tipo de amarra, sabe? Que usa a roupa que ela quiser, o corpo dela vai falar. O homem preto também. Então, os nossos corpos falam. Então, nós aprendemos a falar para além da fala. E eu penso nisso não só por conta de vários dos processos que eu trabalho com os meus alunos dentro de sala de aula, mas também por conta do silenciamento que existe, sabe? Quer ver? Vamos pensar, antes de entrar na faculdade, quantos de vocês, antes de entrar na faculdade, hein? Não vale agora, já leram, tiveram acesso ou conhecem intelectuais negros ou intelectuais africanos? É uma pergunta, tá, gente? Assim, que consegue listar no mínimo uns 5 ou 10 intelectuais negros ou intelectuais africanos. Ou melhor, que dentro do campo de vocês, tirando o professor Xandra e a professora Kátia, vocês tiveram contato com professores negros ou leram com professores negros dentro do campo de vocês de pesquisa. Que sejam mais de 10. É silêncio, não sabe, gente? Então, esse silêncio, a Grada Quilomba vai falar que é a questão do poder e do conhecimento. Quando eu faço a pergunta para vocês e vocês não conseguem enumerar para mim no mínimo de 5 a 10 autores ou professores ou intelectuais negros que vocês não conhecem, nós estamos falando de um processo de dominação do conhecimento, em que se possivelmente eu trouxer um profissional do campo de vocês, ou uma autora ou um autor, que vai trabalhar a perspectiva do campo da área de vocês vão conhecer. Mas se eu trouxer um autor negro, ninguém vai conhecer. E por que não vai conhecer? Por conta da questão do acesso do poder. Conhecimento é poder. Mesmo dentro do campo de vocês, conhecimento é poder. Mesmo não, ou melhor, até no campo de vocês, conhecimento é poder. Se eu falar para vocês que vocês conseguem enumerar para mim ou colocar uma escala de 1 a 10 de profissionais pretos e pretas dentro da área de vocês, que não estejam dentro do campo aqui de vocês, para além do professor Xande e da professora Kátia, vocês conseguem enumerar para mim outros mais 10 professores negros que vocês tiveram na vida de vocês dentro da graduação? Ou dentro do próprio processo de ensino de formação, né, que é o ensino médio. Quando a gente não consegue fazer isso, a gente está falando de uma construção de poder, de hierarquia de conhecimento, em que eu sei, às vezes, muito mais sobre o sujeito branco do que o sujeito negro. Eu costumo dizer que a minha construção enquanto mulher negra, eu me descobri enquanto mulher negra e escolhi ser mulher negra aos 20 anos, quando eu comecei a participar de um coletivo na minha cidade que chamava Candace, em que aquelas mulheres negras, que nós chamamos de nossas mais velhas, entre aspas, elas nos obrigaram ali, autoras negras e autores negros, e a conhecer minimamente pelo menos 5 pessoas ou 5 intelectuais dos nossos campos de conhecimento. Isso é dominação. É a nossa dominação sobre o conhecimento do branco.
É a nossa a gente deixa de ser objeto e passa a ser sujeito desse conhecimento. E é um outro ponto que a Grada Quilombo vai falar. O poder da fala e o poder de deixar de ser objeto para passar a ser sujeito. Todos nós aqui, a partir do momento que nós estamos apenas consumindo tudo isso que a universidade está passando, nós somos objeto. Então a ideia é que nós possamos passar a ser sujeito das nossas narrativas, sujeito dos nossos próprios corpos. E isso vai acontecer a partir do momento que nós tomamos conhecimento e que nós acessamos esses outros autores, essas outras autoras que não são lidos na academia. E não é que eles não são lidos na academia porque a academia desconhece. Eles não são lidos na academia porque o poder da academia ele é hierarquicamente branco e masculino. Então tem todo um conhecimento aqui que não chega até vocês, não porque vocês não sabem, não porque não tem preguiça de saber, mas porque a academia vai barrar. Vou trazer um exemplo para vocês, vou um pouco falar dessa questão para vocês, mediando com as minhas experiências. Quando eu fiz meu primeiro projeto para entrar no mestrado, eu prezei por 99% dos meus autores sendo homens, mulheres, africanos e africanas. Quando eu fui apresentar o projeto não foi aceito. Mas o projeto não foi aceito porque ele não estava ruim, porque a banca que fazia processo de seleção desconhecia os autores que eu estava levando. E eles colocaram como se fosse de movimento social, de movimento negro. Eu falei, não, mas espera aí, todos os autores que eu estou trazendo, eles têm uma construção acadêmica, eles têm uma narrativa. Acontece que quando o branco não consegue dominar aquilo que nós dominamos, aquilo que nós conhecemos, tudo que nós conhecemos passa a ser inacessível para o branco. Então, tudo que passa a ser inacessível para o branco não tem valor para a sociedade. Então, o processo natural que nós precisamos construir é desconstruir isso e passar a trazer autoras e autores deste campo de conhecimento para que nós possamos minimamente criar o desconforto. Então, quando pergunta para mim, você conhece fulano? É branco ou preto? É branco. Não conheço, não. Não conheço. Sabe? É de causar o desconforto mesmo. Você conhece fulano tal, professor tal? Ele é professor, é branco ou preto? É branco. Não conheço, não. Sabe? Porque quando a gente começa a promover esse desconforto no sujeito branco e causa um incômodo, minimamente a gente mostra para ele que a hierarquia de poder não está estabelecida por ele, mas por nós. Sabe? E aí eu gosto de pegar como uns exemplos, porque além hoje, a minha formação é trabalhar intelectuais africanos, mas antes disso eu dei aula num colégio confessional em Juiz de Fora sobre ensino religioso. E aí eu penso nessa possibilidade da gente nos conhecer enquanto sujeito e pensar a importância da fala a partir de dois processos. Primeiro, a educação. Então, a educação desde as crianças até o ensino superior e pós-graduação. E depois a desconstrução. E aí eu lembro que quando eu estava dando aula para os meus alunos, eu estava dando uma aula que se chama A Criança e como cada criança se vestia dentro das suas tradições religiosas. Aí eu coloquei uma menina com as vestes da Oxum. Aí uma menina na minha sala, um colégio confessional, cristão católico, tá, gente? Falou assim, professora, eu me visto assim. Eu falei, se veste assim por quê? Ela falou, porque eu sou de santo. Aí eu falei, de santo? Menina, colégio católico de santo. Eu falei, de Santos, da cidade de São Paulo? Ela, não, professora, eu sou de santo. Eu sou raspada para Oxum. Aí eu falei, caraca. E aí eu fui falar para isso para a professora, para a diretora. Eu falei, olha, aconteceu uma coisa, eu fui dar uma aula, uma criança falou na minha sala que ela é iniciada no candomblé. E a diretora falou, é problema da família, porque aqui é um colégio confessional, a gente não tem nada a ver com isso não, a mãe dela que é doida, porque aí agora o macumbeiro que é doido, né? A mãe dela que é doida iniciou ela, mas o pai não queria. Eu falei, mas é uma criança, a gente acolhe criança, a gente tem que promover o mínimo de inclusão para essa criança, criar um espaço acessível, porque ela chega aqui na escola, ela tem que rezar um Pai Nosso e um Salve Rainha, entendeu? Fora o hino da escola. Isso é adoecedor para a criança. Ela falou, olha, Mariana, a escola é católica, se os pais quiserem, os pais tiram ela. Eu falei, então tá bom. Eu, como uma boa filha também, além de meu pai Oxalá, minha mãe é sã, eu falei assim, entrei na sala e falei assim com os meus alunos, olha, a questão é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para vocês, só não pode se matar porque eu não posso receber o processo, mas vocês podem ser o que vocês quiserem aqui. Aí foi uma coisa interessante que eu nunca vi na minha vida tanta criança no colégio particular se confessar macumbeiro. Sabe, aquele monte de guia saindo para fora? Aí eu falei, meu Deus do céu. E a partir desse dia, todas as minhas aulas tiveram a ser de porta aberta. Mas eu promovi um processo de inclusão para eles. Eu comecei a construir um ambiente de formação para que eles minimamente pudessem sentir acolhido. Eu não podia trabalhar com eles ali num contexto do ensino religioso, falando só sobre uma cultura ocidental cristã, que vai falar de um Deus que não está na religião, não está na tradição dele, sem tocar nas questões africanas.
Então, o processo de inclusão, ele vai desde a primeira infância. Se a gente não começar a pensar nesse processo, não vai adiantar nada. Nós aqui, enquanto mulheres negras, sentarmos aqui, conversarmos com vocês, dialogar sobre todas essas questões, se vocês não tiverem esse conhecimento e esse desconhecimento. O segundo passo na pós-graduação. Bom, entrando na pós-graduação, aquilo que eu falo, a graduação e a pós-graduação é um processo de amadurecimento de todas e todos. Não tem como você passar por esse processo sem ficar minimamente adoecido. Se você é preto, se você é da comunidade LGBTQIA+, se você não é da comunidade indígena e passar por isso sã, tem alguma coisa acontecendo. Por quê? Todo espaço aqui é configurado para nos destruir, porque esse espaço que nós somos objetificados. Por exemplo, na própria educação física barra dança barra educação física. O que vem quando vem vocês? O que vocês acham quando fala assim, eu sou da educação física, eu sou da dança? A primeira imagem que tem de vocês? Pode falar, gente, é participativo. Tá? Bailarina do Faustão, mas o quê? Vagabunda. Sabe sambar? Só rebola na aula. Vocês fazem TikTok? Isso. Oi? Vocês fazem TikTok? TikTok. Porque essa configuração do corpo, principalmente se for mulher preta, se for homem preto, né? Ué, não tem músculo não? Mas você assim? Ué, não tem músculo não? Tem que ter, ué. Mostra aí o seu muque pra eu ver. Sabe? Quantas flexões você sabe fazer? Porque essa ideia da corporeidade, que do lado do homem, do lado da mulher negra, vai ser por vista de um processo de animalização, porque a mulher tem que ser. Pode falar palavrão? Não pode falar. Tem que ser foda pra caralho. Cátia, você não coloca isso não, hein? Tem que ser foda pra caralho, entendeu? Tem que saber rebolar, tem que ter a bunda dura, entendeu? Então, essa construção desse estereótipo recai sobre esses corpos, né? Uma vez eu estava conversando com uma amiga que trabalha em academia, eu falei, olha, eu queria fazer uma pesquisa para saber quantos profissionais que trabalham nas academias são negros, sabe? Quantos personagens são negros, quantos professores titulares de dança são negros, porque a gente não tem essa visibilidade. E por que não tem essa visibilidade? Por conta do processo de silenciamento. Qual que é a diferença quando tem uma bailarina branca e que tem uma bailarina negra? Sabe? É esses tipos de processo que a gente vai promovendo, esse processo de debate que a gente vai promovendo, quando a gente se entende enquanto sujeito e não enquanto objeto. E ser sujeito numa sociedade contemporânea, sejamos nós homens e mulheres racializados, é começar a escrever as nossas histórias. Eu acredito, enquanto mulher negra, candomblessista, que não existe a possibilidade de falar das nossas histórias sem também de falar das nossas dores. Porque o processo de cura vem através da fala. Então a gente precisa falar. Por isso que as meninas, quando falam em coletivos, a importância de ter a troca em coletivo é porque a gente vai falar. E quando a gente fala, minimamente tem alguém para nos escutar e também nos espelhar enquanto possibilidade de reconstrução. Então esse é o primeiro processo. Então, quando a Grada Quilomba vai falar, olha, existe uma máscara do silenciamento invisível em todos nós. E o que nós precisamos fazer é tirar essa máscara do silenciamento. Essa máscara do silenciamento ela foi imposta pelo processo de colonização, seja pelos corpos marginalizados, racializados, ou pelos corpos LGBTQIA+, e também pelos corpos indígenas. É uma máscara do silenciamento que vai impedir quando um professor ou uma professora vai fazer algum tipo de piadinha racista, e a gente vai incorporar e vai engolir, não vai apontar o dedo para ela, olha, você está sendo racista, está sendo misógino, está sendo homofóbico, porque a gente subentende que dentro desse espaço de poder, o professor demonstra o poder, o professor simboliza o poder. Mas e o aluno? Ele vai sempre ser o objeto desse poder? Ou o objeto para a manifestação desse poder? Então, o primeiro passo é tirar essa máscara do silenciamento, entender os nossos processos históricos. Por isso que eu, enquanto Mariana, hoje, aos meus 35 anos e com uma filha de 6 anos, eu gosto sempre de pensar que eu só estou aqui hoje pensando na minha contemporaneidade, porque tiveram um monte de mulheres antes de mim que me possibilitaram estar aqui. Mulheres que jamais pisaram no espaço. A primeira vez que a minha mãe pisou numa universidade, eu comecei a faculdade em 2007, fiz História, depois fiz Teologia, Ciência da Religião e mestrado e doutorado em História. Dia 21 de junho de 2022, esse ano eu defendi minha tese na universidade. Foi a primeira vez que minha mãe de 60 anos e minha tia de 70 anos entraram na universidade, como convidadas. Nesses mais de 10 anos da minha vida acadêmica, minha mãe nunca tinha entrado na universidade. Minha mãe nunca tinha entrado num espaço de formação. Então, para ela estar ali me vendo, defendendo, eu fiz questão.
de trazê-las, de colocá-las nesse momento, de inseri-las nesse processo, porque não é só importante para mim, é importante para elas. E assim eu vou curando as dores que eu tenho e também vou perdoando as outras mulheres que também me fizeram passar por essas dores, por esses adoecimentos. Porque minha mãe e minha tia, enquanto mulheres negras que viveram num espaço de subalternidade, que até então trabalham como empregadas domésticas, elas têm muitas dores também. Então eu não posso curar as minhas se eu não entender as delas também. E se eu não colocar elas nesse processo comigo. Então, para além de pensar na minha existência enquanto mulher negra hoje, eu gosto de quando a pessoa... Mariana, você é doutora? Eu falei, sou. Mas aí eu falei, não muda nada na minha vida. Sabe por quê? Eu descobri que quando, mesmo sendo doutora hoje em História, eu vou continuar sendo a preta, sabe? Vão continuar me confundindo com a moça da limpeza. Vão continuar me perguntando aonde é o banheiro, sabe? Vai ter sempre um homem, seja ele branco, preto, uma mulher branca, para tentar explicar para outras pessoas o que eu disse, como se eu não estivesse falando a mesma língua e a mesma linguagem que vocês. Então eu descobri, quando eu estava recebendo meu diploma, que aquilo para mim tem uma potencialidade danada, né? Passar no concurso como doutora. Mas fora daquele espaço de poder, depois que eu desci aqueles degraus ali do Salão Nobre do IFIX, não tem validade nenhuma para a sociedade. Não tem validade. Mariana, então significa que nós não temos que continuar almejando espaço? Não. Meninas, sejam doutoras. Almejem o doutorado. Meninos também, mas vou falar para as meninas primeiro. Almejem o doutorado, o pós-doutorado, sabe? Atravessem esse espaço. Isso é muito importante. Muito importante. Porque só assim a gente vai conseguir começar a reescrever as nossas histórias. Primeiro a gente conhece a história do opressor, depois a gente conhece a nossa história e depois a gente começa a reescrever a nossa história longe da história do opressor. Muito obrigada. Muito obrigada, Mariana. Foi incrível. Estou muito feliz de te conhecer, de ter recebido essa aula. Eu estou de olho nas pessoas que estão anotando. Eu queria pegar depois essas anotações. Mas, gente, vou falar que incrível de novo, porque isso é muito importante, sabe? A gente precisa ver os nossos corpos ocupando esses lugares. A gente precisa, sim, estar em lugares de altos níveis, não só na equipe da limpeza, sabe? E aí eu digo isso pra vocês, tipo, olhem ao redor, vejam quantos corpos negros tem ali, e se não tem, por que não tem? Porque, como a Patrícia citou, a gente é uma porcentagem maior na população. E por que a gente não está aqui? Por que a gente não está ocupando esse lugar? Não é à toa, né? Porque isso não faz sentido. Dito isso, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer compartilhar algo com a gente. É para falar sobre um projeto de um primo meu, Tarcísio Miranda, que ele é psicólogo, e ele desenvolveu um projeto na faculdade dele chamado Descolonizando Psi, que fala sobre várias situações, né, dos nossos corpos pretos, dos corpos pretos LGBTQIA+, e rendem várias rodas de conversa, lives de compartilhamento, tem Instagram, tem Facebook, tem sites que eles postam textos sobre a relação do afeto, né, dos corpos pretos, né, e eu achei muito interessante e eu lembrei muito dele, até passei um zap para ele, eu falei, tem um monte de psicóloga aqui, vê se você conhece alguém, fui mandando os nomes, aí depois ele deve me responder. E eu achei muito interessante, assim, porque quando a Patrícia Dias falou, eu lembrei muito do meu primo, que ele sentiu esse incômodo também e foi se reunindo com outros pretos, outras pretas e organizando isso e, assim, ficou lindo. Ele fez até uma palestra acho que numa página de psicologia do Rio de Janeiro também.
que foi sobre religiosidade, umas outras coisas também. Depois eu passo direitinho para vocês. É que agora eu não lembro. Mas é para falar sobre esse projeto, que é muito importante. Passa ele, fala para ele me procurar lá no Peer Virtual no Instagram, Peer, né, de Peer Virtual, aí ele vai ver vários, mas ele falar lá comigo, né, que sou administradora, e aí para ele entrar lá pro Peer também, para ele movimentar com a gente. Tá bom, que ele dá palestras também, e as palestras dele são muito interessantes. Inclusive, o TCC dele, o tema dele foi muito interessante. Obrigada pela participação. Palmas para ela, gente! Então, a pergunta é o que é o PADê. Aí eu vou jogar a bola para a Alexandre da Educação Física. O PADê que ela se colocou aqui é um projeto que eu coordeno há 12 anos aqui, é o projeto em Africanidade na Dança e Educação, que faz uma pesquisa sobre a cultura do candomblé na sociedade brasileira. E foi assim que a gente se conheceu, lá em Juiz de Fora, estava acontecendo um congresso na Universidade da Mariana, e o PADê foi apresentar vários trabalhos lá, né? E a gente se conheceu lá, a gente se encontrou lá. A salinha do PADê é aqui, essa aqui com a luz acesa aqui. Aí ela, acerta, ela indica. E a gente vai abrir assim, um momento, fala nisso, né? Um momento chamado PADê de Portas Abertas, porque como é um projeto que funciona na parte da manhã, por conta de espaço mesmo, né? A gente está aqui quarta e sexta, de 9 ao meio-dia, muita gente da dança, muita gente preta tem que trabalhar para viver, para vir para cá à noite, não consegue estar no projeto de manhã. Então, terças e quintas a gente vai abrir a sala para falar durante pelo menos 1 hora. Quem conseguir chegar às 17 horas, a gente fica ali de 17 às 18 horas, falando sobre as questões do terreiro, conhecimento sobre a cultura do candomblé, sobre os itãs, sobre as histórias africanas, enfim, uma série de coisas. Mais alguma pergunta? Sim. Posso falar uma coisa, gente? Desculpa, porque a gente estava tendo uma oficina aqui com o mestre Modulagem, tirando fotos, não sei o que, larguei meu celular em algum lugar, alguém achou meu celular em uma capinha rosa. A Lula maravilhosa. Deve ter caído. Junto com seu pano, junto com 35 anos da companhia. Tá, agora eu tenho uma nova pergunta. Vamos lá. Nome, por favor. Meu nome é Stephanie. Não é uma pergunta, eu só queria agradecer mesmo por essa palestra. Eu fiquei bastante emocionada com o que você disse agora. Estou até com voz de choro, com vontade de chorar, porque... Chora! Desculpa. Pelo que você falou, né, de corpos negros nos lugares, eu recentemente fui aceita no trabalho numa faculdade. E nessa faculdade só tem pessoas brancas, e quando eu cheguei lá foi a primeira coisa que eu me questionei. Eu falei assim, por que aqui só tem pessoas brancas? E quando eu fui olhar, só tinha pessoas negras na área da limpeza. Então é uma coisa muito forte. A minha mãe é empregada, ela é auxiliar de serviços gerais, então quando ela veio aqui comigo na universidade, depois que eu fui aceita, foi um momento muito forte, porque... Desculpa, foi um momento muito forte, porque... A gente vai dar um abraço em você. Quando eu vi minha filha, eu falo, a gente veio conversando um pouco
na van, né? Ia falando para as meninas o meu processo de adoecimento e desadoecimento na faculdade. Tanto o processo em que eu vi um homem branco dizer que eu não era capaz de terminar a minha dissertação, e aí, na véspera da minha dissertação, ele me ligou, meu orientador falou que eu era incompetente, que eu não sabia escrever nada sobre a história da África. Um homem branco grandão, a única coisa que eu pude fazer é sentar no chão e chorar imensamente. Eu estava recém-parturiante. A minha filha nasceu dia 16 de fevereiro de 2016 e eu entrei na faculdade dia 19 de março. Então, foi um processo de adoecimento, assim, que além da maternidade, tem os espaços da academia. E na minha defesa, eu deixei bem claro, bem escuro, para se dizer, que o IFIX, por mais que digam que é um espaço negro, ele não é um espaço negro. É um espaço branco, travestido de pessoas, travestido de um contexto negro, sabe? E por que eu fiz isso? Se eu não tivesse levado a minha família, talvez eu não conseguiria defender. E eu fiz como você fez agora. Quando eu fui falar, e meu orientador, que é o professor Dragonarte Torres, o professor Ivani, fala: Mariana, você tem 20 minutos para poder falar. 5 eu usei para chorar. E eu falei, eu estou chorando porque eu não pensei em estar aqui. Porque todo o processo da minha vida, as pessoas disseram que eu não seria capaz, sabe? A minha família, minha mãe é mãe solteira, não é mãe solo, é mãe solteira de tudo, né? Meus irmãos, todos eles também concluíram a formação, estão no espaço acadêmico, porque minha mãe foi incentivando. E eu tive situações na minha vida que eu não tenho vergonha de falar, sabe? Quando eu entrei na faculdade, para poder ir para a faculdade, eu cantava latinha, sabe? Minha mãe dividia a passagem dela comigo para poder ir à faculdade. Eu moro na Juiz de Fora, eu moro na Zona Leste, a faculdade fica na Cidade Alta. Então eu escolhia, ou eu subia de ônibus ou eu descia de ônibus. Eu preferia fazer só as matérias da manhã para poder descer a pé até em casa, sabe? E na minha cabeça aquilo era normal, era normal. E eu me sentia, porque eu também sou cotista, eu era cotista, como se aquele espaço não fosse para mim. Eu sou a segunda turma de cotas na minha cidade. Eram 2 vagas para história, para cotas. Cada vaga tinha 8 alunos. Éramos 16 pessoas concorrendo para a vaga de história. E aí, na minha cabeça, já tinha aquele debate de cotas, aquele espaço não era para mim. Então eu crescia pensando que aquele espaço não era para mim. Por isso que eu falo da força de Exu. Porque se eu, Mariana, naquele espaço embranquecedor, falava todos os dias que aquele espaço não era para mim, só foi por conta de Exu, meu Ori, né, que é o Oxalá, para eu estar aqui hoje, sabe? E eu fiz como você porque eu chorei e vi minha mãe ali. Minha mãe só tem 4ª série, minha tia só tem 4ª série. E que elas estavam ali enquanto para elas era importante aquilo, sabe? Por isso que a força da ancestralidade. Não prive sua mãe, seus pais, seus irmãos, as pessoas pretas que te rodeiam, que gostam de estar com você, de estar no espaço de formação, sabe? E eu tinha vergonha, sabe por quê? Porque minha mãe não sabia falar assim, né? Sabe falar, mas não sabe falar o coloquial acadêmico. A minha tia, minha mãe, a minha palavra vai tomar no cu, vai pra cá. E aí a gente tem essa quase necessidade de tirar os nossos de perto de nós. Então se cerque dessas pessoas, sabe? Leve tua mãe, quem você quiser para perto de você e faça da academia também o espaço dela, porque a academia também é dela, sabe? Vamos dizer que ela não está porque não fez processo seletivo, mas espera aí, onde está escrito que tua mãe não pode ir? Então se cerque dessas pessoas, sabe? Essas pessoas que possam te conduzir, que possam estar com você. Não é fácil, eu não falo que eu cheguei lá com a bandeirinha da vitória do Brasil, não, pelo contrário, cheguei com dores, com cicatriz, mas com possibilidades de cura, sabe? Então é muito importante, e assim, cada vez mais que você puder participar, não só desses, mas de coletivos, né? A Patrícia falou do coletivo, falou do PIA, faça contato, participe. Procure andar armada e amada de pessoas pretas, sabe? Pessoas brancas são super parceiras, super bem-vindas nas nossas causas, mas tem que saber que nesse espaço aqui, falando português, né? Empretecido, quem manda é nós, né? Então, tem que saber que nesse espaço aqui, que nós estamos reescrevendo, nós vamos escrever nossa história. Então, a tua história começa você trazendo a tua mãe. E ela vai terminar, e Exu vai abrir, com você levando a tua mãe para ver se você defender teu doutorado, sabe? Não estou falando que você tem que fazer, não, mas é importante. Tá? E depois, se você puder fazer as coisas famílias, você vai fazer.
porque foi muito importante. No momento que ela falou também sobre os corpos serem objetificados, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo, que uma vez eu estava conversando com um menino branco, e ele disse que tinha eu e mais uma amiga minha branca, e ele falou assim, o exemplo mais ou menos, né, que comigo, desculpa o palavrado, mas comigo era mais pra sexo, e com ela era mais pra assumir, porque ela é branca, então dá pra assumir. E eu escutei aquilo e, assim, foi até num grupo que a gente tava só nós três naquele grupo conversando. E depois eu fiquei, assim, pensando se eu tava vendo muito problema naquela situação ou se realmente tinha algo de normal ali, só que não tinha. Tem um problema enorme nessa fala dele achar que só o corpo branco pode ser assumido. E o que você disse, né, sobre dançarinos serem objetificados, principalmente quando entram num palco ou numa escola de samba, isso me lembrou muito esse momento. E agora, fazendo licenciatura, eu quero colocar isso em pauta, de que corpos negros não são para ser objetificados. A gente está ali fazendo arte, independente se tem curva ou não, tem que ter o mesmo respeito pelo corpo branco também, porque a gente merece ser assumido da mesma forma que o deles. Então, por isso que eu estou agradecendo bastante assim, pela palestra de vocês, porque foi essencial, tipo, cada uma das vivências de vocês. Foi muito importante para mim eu sair daqui pensando de uma outra forma e entendendo que tudo que eu tenho dentro de mim, todas as minhas vivências, a minha realidade, é importante, faz parte e todo mundo tem que ser ouvido, principalmente pessoas pretas que têm muito a agregar. Deixa eu dar uma palavrinha para ela. Uma coisa muito que eu acho assim, muito importante, que eu pensei Mariana ali falando, não deixe o opressor falar sobre você, sabe? Porque normalmente na universidade, muitas vezes o pessoal está falando, está defendendo, aí vem um cara no final, por exemplo, até na psicologia, com um argumento todo nazista, todo fascista. Não deixe, cesse, chega, acabou. Tá, entendeu? O tempo dele de oprimir a gente acabou. Agora é a nossa vez. Aliás, sempre foi a nossa vez. Mas só que o racismo, ele é estrutural, ele é institucional e ele é sistêmico. Então a gente tem que estar unido para brigar. Todos juntos e muito mais nós enquanto negros. Isso aí. Gente, boa noite. Oi? Meu nome é Catherine de Aquino, eu faço licenciatura em dança, estou no primeiro período. Eu sou formada pelo técnico em dança e eu queria primeiro agradecer a mesa, porque primeiro eu estava assim, meu Deus, eu não quero vir, eu tô cansada, tem muita coisa para fazer, mas se não, eu vou ficar, vai que vai ser bom. E eu não consegui sair daqui, já estou atrasada para aula, eu não consegui sair daqui e acho que foi tão importante ouvir vocês falando, porque me lembra muito que eu passei na minha infância, sabe? De as pessoas falarem assim, não use esse tipo de cabelo porque você vai ficar parecendo uma coisa que eu lembrei hoje, ontem na verdade. Falei, cara, eu não uso um tipo de penteado porque falaram pra mim que eu pareço bolo usando esse cabelo, então eu não uso. Nossa, bozo. Nossa, chorar. E eu tinha uma coisa boba, sabe? Um penteado de cabelo. E assim, a gente usa isso criança. Eu fiz 18 anos agora, então assim, até 6 meses atrás eu ainda era considerada uma adolescente. Isso eu não vi, não foi ontem, tem muitos anos. E isso me toca porque assim, é tão importante ver pessoas assim, aqui, falando pra mim, porque eu sei que eu posso chegar aí. E é muito importante ver isso, sabe assim, ver, não só falar assim, eu vi uma pessoa falando, não, eu estou vendo, porque eu sei que existe a minha possibilidade de estar aí hoje. Então assim, eu agradeço muito e, fazendo um adendo do que ela falou sobre objetificação do corpo, na minha formação eu faço um espetáculo como conclusão. E eu fiz uma cena, que a cena falava sobre objetificação dos corpos negros. E eu usei como exemplos como uma mulher vestida com roupa de carnaval, uma estudante, uma pessoa indo trabalhar, e como as pessoas brancas olham pessoas em situações cotidianas. E a pessoa só está assim, indo estudar. E o fato dela estar com uma roupa, não é uma roupa curta, não é uma roupa mostrando, e mesmo assim as pessoas verem assim,
nossa, da cor do pecado. Essas coisas que a gente escuta e que a gente acaba pegando como um elogio, e que não é uma coisa que é um elogio. Então, às vezes, alguém fala assim, nossa, preta da cor do pecado. Tempos atrás a gente poderia considerar isso elogio, hoje em dia não é. Então, assim, eu acho tão importante mesmo, sabe, estar aqui. E eu sou, da minha família, eu sou a segunda pessoa que fez uma faculdade da geração dos meus primos. As outras duas pessoas que têm faculdade é meu pai biológico, que também é preto, e uma tia minha que é preta. Tirando isso, não tem ninguém com uma faculdade na minha família. Só agora minha mãe, que também é preta, está pagando a faculdade dela de enfermagem, mas na minha família não tem mais ninguém que faça uma faculdade. E quando eu entrei, olha, eu e minha mãe, cara, falei assim, mãe, vou botar faixa na frente do condomínio, eu vou soltar fogo, não vou dar tiro, porque eu entrei. Eu entrei. Então, assim, pra mim foi uma alegria, sabe, entrar, porque meu sonho, eu sempre falei assim, não, gente, independente do curso, eu quero a UFRJ. Não me importa, eu quero estar aqui. E quando eu entrei, eu fiquei assim, gente, fui fazer o processo de heteroidificação, eu falei assim, gente, e se ele fala que eu não sou preta? E se alguém pegar assim o papel e falar assim, olha, não apta, você não é preta, vai embora. E eu assim, nervosa, a mamãe falando assim, filha, se ele falar assim, você não é preta, eu vou bater neles até você virar preta. Então assim, eu tava assim, e é uma insegurança que botam na gente, porque eles não deixam a gente tenta se afirmar, eles impedem da gente se afirmar e a gente mesmo duvida da nossa própria negritude. Então assim, é uma coisa absurda, porque ninguém fala assim, gente, eu falo, eu sou preta, aí você fala assim, poxa, você é mesmo? Aí você fala, eu sou mesmo? Aí você pensa, poxa, eu não sei se tá 5 pensadores pretos e pretas. Aí você começa a duvidar, você fala, poxa, eu sou realmente uma pessoa preta? Aí você olha no espelho e você fala, poxa, eu sofro preconceito, eu sofro racismo, eu sofro milhares de coisas e mesmo assim eu não consigo me afirmar como uma pessoa preta. Então assim, a gente é silenciada, a gente é apagada, e mesmo assim a gente bota tanta insegurança que a gente fica assim, nossa, eu sofro isso, mas eu não me considero isso. E a gente tenta mudar quem a gente é por uma visão que colocaram em cima da gente. Então, assim, eu acho tão importante estar essas mulheres aqui, principalmente mulheres, porque eu me considero uma mulher cis, preta, e é tão importante ver pessoas, porque eu acredito que eu posso estar aí um dia acima, a gente tem que pensar sempre acima. Então, assim, eu vejo, cara, eu posso estar aqui, eu posso ser uma professora, eu posso ser uma pessoa que eu vou defender o meu doutorado, eu sou uma pessoa que eu posso fazer milhares de coisas. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que pra mim é gratificante, sabe? Eu sei que vai acrescentar muito na minha vida tá tendo esse momento. Então, por favor, mandem mais pessoas pretas, tá? Para assistir. Obrigada. Só isso. Só fazer um comentário rapidinho, assim, eu acho que a tua fala é extremamente importante. Por isso que eu falei do importante dos dois processos da gente promover a descolonização, tanto na infância quanto na fase adulta. Eu sou mãe de uma menina de 6 anos, o nome dela é Oiaranque, e desde quando ela nasceu eu sempre falo para ela 2 coisas, você é preta e você é macumbeira. Sempre, 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 sempre. E aí ela chega na escola com uma visão de mundo tão preto, mas tão preto, que o mundo branco é o diferente para ela, sabe? Por exemplo, teve uma festinha na escola, e aí ela falou assim, mamãe, o que você comprou pra minha amiguinha? Eu falei, comprei uma boneca preta. Ela falou, se a menina não querer a boneca, ela vai querer a boneca porque a boneca é preta? Ela falou, não, mas ela pode não querer. Eu falei, no teu aniversário na escola, te deram um monte de boneca branca, e eu não reclamei. Ela falou, você não reclamou na escola, mas em casa você escondeu as bonecas. Porque eu sou dessa mesmo, que esconde boneca branca, eu não quero nem saber, sabe? Há um tempo atrás, minha mãe, ela, para me afrontar, porque tem muita mulher de na minha vida, para me afrontar, ela escondia minhas bonecas, dava a boneca branca para minha filha, eu escondia as bonecas. E aí eu fui vendo quanto essa questão do embranquecimento para minha família, por mais que eu seja do movimento negro, é importante. Quando a minha filha nasceu com o cabelo liso. Eu fiquei desesperada, obviamente, né? Eu falei, dá para raspar aqui não, moça? Mas aí com o tempo foi ficando cada vez mais crespo, graças a Deus, todos os santos. E a minha mãe ficava adulando aquele cabelo liso ali. Eu falei, gente, mas que coisa, por quê? Para muitas famílias negras,
O embranquecimento é uma forma de salvação. E aí a gente só vai compreender que o embranquecimento é uma forma de negação da nossa identidade, ou nos coletivos, ou dentro da academia, quando a gente tem pessoas, ou professores, né, como a Kátia, como o Xande, envolvidos nessas questões, ou no cotidiano. Então, ou vai ser no amor, ou vai ser na dor, sabe? E é importante a gente conhecer isso também na dor, sabe? Eu sou um tipo de pessoa, eu sou uma pessoa que eu não tenho problema do crescimento na dor e do desconhecimento na felicidade, sabe? Eu gosto de viver esses momentos plurais na minha vida. E aí, é muito importante a gente pensar que os nossos corpos na academia, eles vão ser sempre objetificados. Você pode estar de burca, minha filha, mas se vê que você é preta, eles vão falar, debaixo dessa burca, essa menina deve estar de fio dental. Porque como uma amiga fala, né, a Giovana, que faz parte do coletivo lá de Juiz de Fora, a questão não é o corpo, é a cor do corpo. É a cor que está debaixo da roupa, sabe? Se você for branca, eu lembro de um momento de uma escola, que eu estava como ouvinte, e aí uma professora branca falou assim, que ela é da comunidade judaica, que ela se sentia uma neguinha, porque quando ela saía, ela passava por preconceito. Eu falei, olha, você não pode falar que você se sentia uma neguinha. Primeiro que se sentir uma neguinha é um termo pejorativo. Eu posso falar que eu me sinto uma neguinha, você não, porque você não tem propriedade para poder falar isso. Quando a gente fala macumbeiro, eu posso chamar o Xande de macumbeiro, ele me chama de macumbeiro, chamar a Kátia de macumbeiro, ela me chama de macumbeiro. Mas se alguém cristão me chamar de macumbeiro, ele vai fazer o quê? Processar por intolerância religiosa, porque não faz parte do nosso bando. A mesma coisa em relação às pretas. Eu posso chamar as meninas de pretinha, de preta, mas se algum branco chamar elas de pretinha, eu vou falar que é racismo, porque não faz parte dessa identidade. Eles não comungam disso aqui conosco. Então, isso é de extrema importância, o processo do autoconhecimento, sabe? Se colocar enquanto mulher negra. E aí, por isso que eu volto sempre na minha filha, porque para mim é um aprendizado, porque tudo que eu passei na minha infância no processo de embranquecimento, eu passo no processo de empretecimento com ela. Quer esconder as bonecas brancas mesmo, não tá nem aí, entendeu? Mãe, Barbie, não, Kirikou. Não, mãe, vou pra... Não, você vai pra Nigéria, vai fazer o que na Disney? Entendeu? Você quer ver bichinho? Vai ver no continente africano, vamos marcar um safari aí, por mais que eu não goste, vamos marcar um safari, vai fazer um safari, fazer alguma coisa. Então, esse processo da dor, que querendo ou não é uma dor, ele é bom também, porque você começa a ter negação por autoconhecimento. E aí eu falo, sabe, quando eu tinha dúvida se eu era mulher negra ou não, foi um momento de extrema dor. Mas quando eu me descobri e escolhi ser mulher negra, porque nós também podemos escolher não ser mulheres negras, passar por um processo de embranquecimento. Quando eu escolhi ser mulher negra, isso foi foda pra caralho, sabe? Porque primeiro, gente, eu sou um tipo de pessoa que às vezes o estereótipo faz bem. Fala, mulher negra é barraca, eu sou mesmo. Sou mesmo, não fala comigo não que eu sou mesmo. Sabe, por mais que eu saiba que o meu corpo, se eu passar no concurso público na universidade, eu vou continuar sendo vista como a moça da limpeza, entendeu? Mas aí eu vou falar, mas moça da limpeza com doutorado, tá? Seu corpo tem que estar bem cheirosinho para poder limpar, senão eu não vou limpar não. E esses espaços do confronto que eu gosto de estar, sabe, hoje. Porque eu conheci mulheres negras, tanto da minha família quanto dos movimentos sociais, que me fortaleceram e me fortalecem. Sabe o que é ver uma menina de 6 anos olhando para você e falar, mãe, eu quero fazer o que você faz. Eu falo, vai fazer medicina, minha filha, porque a professora ganha pouco. Vai ser professora da medicina, porque aí você vai ganhar pouco. Mas é esse encantamento. Na minha casa, primeiro que eu não sou dada a questões domésticas. Na minha casa tem um básico, internet, luz, água, sofá, televisão, Netflix, HBO. Fogão a gente come na casa da minha tia mesmo, tem micro-ondas, mas eu comecei a arrumar minha casa de uma forma que eu pudesse criar minha filha negra, sabe? E ela entender a negritude dela. Tua mãe não passou por isso, possivelmente a mãe, nossos pais, de boa parte aqui de nós, das meninas também não. Mas a geração que vai vir depois da gente, elas podem passar por isso. Elas podem sofrer menos, sabe? Elas podem sofrer na escola, mas chegar em casa, ter mães, pais, tios que vão fortalecer nesse processo. Uma vez, a minha filha falou uma vez assim, mamãe, a minha amiga falou que eu sou marrom, eu falei para ela que eu sou preta. Eu falei, então você fala para ela que o seu marrom chama preto. E eu falei que o seu marrom chama preto, então você é preta. Então ela tem essa identidade para ela. É importante ela falar, sabe? A ponto dela falar assim, mamãe, fulano é legal, mas é branco, né? Eu falei, pois é, meu filho. Ela foi conhecer uns parentes dela que são brancos. Eu falei assim, minha filha, pelo amor de Deus, você não vai falar que fulano é branco.
Ela falou, mas é branco, mamãe. Eu falei, mas você pode guardar isso pra você, essa informação você guarda pra você. E ela ficou super de boa, brincando com as crianças. E eu, ela gostou? Ela, mas você viu que fulano é branco? No tom de fofoca já, né? Você viu que fulano é branco? Por quê? Eu mostro isso pra ela, sabe? Eu mostro pra ela. Eu vou ensinando para ela. A gente não aprendeu. Eu aprendi na dor muitas outras coisas, sabe? Não só a objetificação do meu corpo, não só que os meninos queriam sair comigo porque na cabeça deles meu corpo era fácil, entendeu? Eu estava ali para dar prazer, né? Tem uma dissertação que vocês podem procurar no Google que chama Branca para casar, mulata para fuder e preta para trabalhar, para conhecer esse estereótipo das mulheres na construção da formação da sociedade brasileira na contemporaneidade. E querendo ou não, vocês que estão no espaço dança / educação física / dança, têm os corpos mais objetificados ainda, sabe? E quando eu comecei a trabalhar no Rio, né, participando de alguns encontros e conversando com as meninas que são passistas, que estão trabalhando com dança dentro das escolas de samba, elas vão me relatando as coisas, eu falei, caraca, é para além da possibilidade de todo o debate que a gente traz, sabe? De falar de abuso, de alguém querer passar a mão, porque não vê o corpo dela ali. Não vê aquilo como arte, sabe? Vê como prazer. E o prazer é uma construção. Então eu construo o corpo da pessoa negra como prazer. Entendeu? Eu não construo como dado à ciência, por exemplo. Para dado à ciência, ela precisa passar por um processo de embranquecimento. E aí, quando vê um monte de mulher preta, de homem preto, de cabelo black power chegando no espaço acadêmico, é isso que a gente tem que fazer, sabe? Então não se sinta acuada. Se tiver que chorar, chora. Mas chora mesmo, sabe? Chora que tem que lavar um rio. Porque isso eu acho que limpa tudo, sabe? Mas se cerque de pessoas que possam te ajudar a fortalecer cada dia mais, sabe? Almeje sim ser doutora. Seja se for no campo da educação física, no campo da social, da história, mas almeje, sabe? Sonhe com isso. Pensa que você está na graduação, tem possibilidade de fazer uma graduação sanduíche, um mestrado sanduíche, um doutorado sanduíche, fazer intercâmbio, conhecer outros coletivos, que não apenas os coletivos da UFRJ, não apenas aqui os coletivos do Fundão. Comece a procurar pessoas que possam te inspirar. O exemplo, como eu citei o Xande, eles nos fortalecem. E aí a gente começa a admirar e começa a pensar, sabe? A vislumbrar a possibilidade de estar nesse espaço. E aí a gente começa a transformar e começa a reescrever a nossa história. Então, eu só vou dar um pitaco aqui rapidinho nessa informação, porque eu também sou da Comissão de Heteroidentificação, a Patrícia também, né? Vou estar como representante aqui. E a gente observa muito essa questão do estudante negro que vai passar pelo processo de heteroidentificação. Se alguém aqui não sabe, o processo de heteroidentificação é quando você faz o SISU, se inscreve, a gente tem a Lei 12.711, que cotas para os negros, pardos e indígenas. E aí você tem que passar por um processo de heteroidentificação, porque teve muitas fraudes dentro da UFRJ, e aí a gente vê os negros retintos chegar lá tremendo para poder passar pelo processo de heteroidentificação. E assim, é só dizer assim, eu sou negro e pronto, esse é o processo. Mas é bom essa construção sua também, porque você também vai orientar outras pessoas que vão passar por esse processo, entendeu? Porque a cota é para você, é para mim, que eu passei por esse processo. Então assim, mas a gente tem esse receio, né? A gente já recebe tanto não na nossa vida, que aí chega dentro desse período que a gente vai, poxa, será que esse mesmo questionamento, será que eu sou preto o suficiente para poder passar pela cota? É um benefício para a população negra, mas a gente ainda duvida desse benefício que foi gerado para a população negra. É bem dentro desse perfil mesmo. Aí eu vou passar para... É importante essa rede de fortalecimento, né? A Alessandra também é do PIR, o pessoal me pediu um PIR graduação, a gente está começando a montar, onde lá eu dou curso de inglês de graça, roda de acolhimento, fortalecimento para a galera se fortalecer, porque eu não consigo fazer tudo, mas vocês podem fazer por vocês, entendeu? Aqui já tem uma universidade que tem psicólogos e pessoal de educação física, onde vocês podem trocar, podem fazer uma rede, né? Aquele símbolo bonito da aranha, Nancy, né? Do Adintra, né? Da filosofia preta, a gente tem que fazer uma rede onde a gente vai se fortalecer. E é sempre assim mesmo. O meu apelido era Crost o Palhaço, né? Com cabelo black. O pessoal me chamava de Crost o Palhaço do Bart Simpson. Então, acredite em você.
vou só agradecer a cada um que me trouxe essas dores, esses sentimentos. É muito importante falar, de verdade. Falem, nem que sejam sozinhos, mas saibam que não estão sozinhos. Agradecer a Kátia, Alexandre, Xande, Educação Física e Dança. O curso da dança é, se não, um dos cursos mais negros da UFRJ, que tem professores pretos, né, com uma representatividade maior, né. Eu acho que, não sei, quem está entrando agora, eu acho que vai começar a conhecer os professores, né, e isso é muito bonito de ver, muito forte, porque é isso, quando você chega em outros cursos, você vê um professor preto. Aqui temos o Xande, tem a Kátia, Tatiana, Franklin, Andresa, nossa, Ágata, quantas pessoas pretas aí, né? Vão vir mais. Eu só queria falar uma coisa que a gente viu que houve um certo esvaziamento, mas é porque tem o horário da aula, de 8h10 para frente, aí o pessoal foi para a aula. Viu? Na verdade, uma parcela foi para a aula, mas a outra não está. Também. O horário do fechamento da BG. Tem gente que está atrasado mesmo. Tem gente que está muito atrasada. Muito obrigada, gente.